razão oculta para o Moraes não querer recorrer nos Estados Unidos, como ele inicialmente anunciou que faria. Eu sou André Marcília, advogado, constitucionalista, especialista em liberdade de expressão e vou contar para você tudo que está por trás desse caso. Veja só, inicialmente o STF anunciou que recorreria lá nos Estados Unidos da aplicação das sanções da Magnitsky. A própria AGU, que enfim tem se portado de um jeito lamentavelmente subalterno ao governo e também ao STF, já inclusive se propôs a monitorar ações contra o Moraes nos Estados Unidos, da Trump Media, da Rumble e outras coisas mais. A AGU se propôs a recorrer contra a aplicação da Magnitsky lá fora, nos Estados Unidos. E por que agora desistiram disso, né? Inicialmente o Moraes disse que isso seria se submeter ao jogo do Trump, que o judiciário dos Estados Unidos não seria independente, não haveria independente no julgamento dessa questão, o que é, no mínimo, ridículo, porque o judiciário dos Estados Unidos, se tem uma coisa que ele tem preservado ultimamente, é uma independência. A gente tem visto, dentro de uma nação como os Estados Unidos, aliás, a independência das instituições é muito grande. As instituições lá estão acima dos governantes. Aqui no Brasil é o contrário, os governantes estão acima das instituições. Lá ninguém salva a democracia, as instituições salvam e asseguram, resguardam a democracia. Aqui não, aqui a gente acredita que as pessoas salvam e resguardam a democracia. Por aí você já vê a diferença. Então, por lá, a independência do judiciário, ela é institucional. Aqui a nossa independência é nenhuma, justamente porque nós dependemos de pessoas. E aqui a pessoa que está à frente do judiciário, que é o ministro Moraes, ele não tem independência nenhuma, zero ou menos 13, como diz um grande amigo meu, o Serrão. Então, a gente precisa entender que dentro do cenário de lá, essa desistência tem a ver com outra coisa. E qual é a coisa? Por que eles desistiram, afinal, então, de recorrer lá? Desistiram de recorrer lá porque é óbvio que isso inauguraria dentro dos Estados Unidos uma investigação sobre as razões da Magnitsky ter sido aplicada ao Moraes, as razões de o Moraes estar sendo sancionado. E se essa investigação fosse adiante, se houvesse um aprofundamento a respeito do porquê o Moraes está sendo sancionado, nós teríamos não apenas o governo Trump sancionando o Moraes, escancarando, explicitando que o Moraes tem violado severamente os direitos humanos, não só brasileiros, mas dos cidadãos norte-americanos, com pedidos por e-mail, por exemplo, para que a Rumble entregasse dados protegidos por lei norte-americana, dados de cidadãos dos Estados Unidos, que obviamente é uma violação à soberania, porque faz com que a Rumble tivesse que violar a lei norte-americana para entregar para um juiz brasileiro, por uma decisão monocrática mandada por e-mail, dados protegidos lá nos Estados Unidos. Quer dizer, é óbvio que isso é uma violação, e esse processo, se iniciasse lá pela AGU, no curso dele, os Estados Unidos exporiam mais uma vez as ilegalidades, irregularidades, inconstitucionalidades, autoritarismos e censuras praticadas pelo nosso STF, sobretudo pelo ministro Moraes. Então, acabaria sendo um tiro pela culatra, porque o recurso, não é que ele não teria independência, mas ele, aprofundando as razões da aplicação da Magnitsky ao Moraes, nós teríamos mais um documento norte-americano explicando o porquê que o Moraes é um violador de direitos humanos, porquê que o Moraes tem sido realmente merecidamente sancionado pela Magnitsky. Mais um documento norte-americano exporia as ilegalidades do Moraes e isso, claro, circularia aqui no Brasil e no mundo inteiro pela relevância, né, que possui até mesmo um processo como esse. Então, o que o Moraes quis, o que a AGU fez, na verdade, é desistir de expor mais uma vez o ministro Moraes, mais do que ele já está exposto, né? Mais uma vez, quis proteger o Moraes de expor os abusos que justificaram a aplicação da Magnitsky.
Então, seria o governo norte-americano dizendo que a Magnitsky foi bem aplicada e teríamos o judiciário também dizendo que a Magnitsky foi bem aplicada. Por isso que eles desistiram. E desistiram até de aplicar uma ordem aqui no Brasil. Também circulou essa notícia de que o ministro Moraes daria uma ordem aqui no Brasil para que a Magnitsky não fosse aplicada, e parece que desistiram disso também. E desistiram por quê? Porque é completamente absurdo. É claro que a Magnitsky, se tivesse uma ordem aqui impedindo dela ser aplicada, os bancos, por exemplo, que recebessem essa ordem, quebrariam. Seriam desconectados do sistema financeiro norte-americano e quebrariam. Então, Moraes viraria cliente, mas ninguém viraria cliente porque o banco quebraria. Isso é irrazoável e o que o ministro Moraes vai ter que fazer é colocar a viola dentro do saco e acatar as sanções que lhe foram imputadas. É isso. Se vocês gostaram desse conteúdo, gostam de análises como essas, curtam, compartilham e me sigam sempre aqui no canal, que todo dia a gente tem uma análise diferente sobre um fato que está quente no noticiário jurídico, sobretudo referente ao STF. Um abraço.